Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. E você deve ter percebido que a mudança está no ar. Exato, eu ganhei, da minha amada, querida, estimada esposa, um microfone novo. Não mais eu vou usar um microfone da marca Tomato. Agora eu tenho um Blue Ice, que ele é gigantesco, que cabe tipo metade do teclado que ele tá. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor para gravar para vocês. Me digam aí se você gostou da mudança ou não. Independente, achei temático a gente jogar Dzint, já que eu mudei de microfone. E agora nós vamos jogar com a minha build favorita. Como é que eu jogo Dzint? Na base da porrada. Não tem esse negócio de bolinha de fogo de maguinho. Eu tentei várias builds diferentes e a que eu mais me senti em casa foi com vários heróis do mano a mano para matar o inimigo na pancadaria. Trazendo aqui um senhor básico de Dzint. E que modelo fenomenal. Olha essa armadura, cara. Tu olha pra ela, ela olha pra você. Ela tem olhos em todos os lugares, símbolos como se fosse a cabeça de um pássaro. Ela é toda ondulada como se fosse água. Isso é Dzint, cara. Dzint perfeito aqui. E o Chaos Lord of Dzint, eu gosto de trazer ele a pé, porque ele tem uma boa armadura, um ataque absurdo com um ataque mágico e um bônus contra coisas grandes de 30. Então eu acredito que o bônus dele é maior que o do Cetra. E lutando contra um monstro, ele fica com 80 de ataque mano a mano. Muito, muito bom. Eu trago sempre junto com ele o herói especial, o Acold Hellbrass, porque ele tem um bônus contra infantaria. Então eu tenho um herói muito foda contra coisas grandes e um herói também muito foda contra coisas pequenas. Então os dois juntos, um do lado do outro, vão dizimar monstros e dizimar a infantaria. E isso aqui é o centro e o coração do meu exército. Junto com eles eu trouxe alguns demônios de Dzint, porque por que não? Esse bicho aqui voando que parece um peixe, um tubarão ou uma coisa, é um Exalted Flamer. Essa criatura horrível da mudança taca fogo e transforma qualquer coisa em pó. Afinal, a maior mudança é tu voltar ao pó, do pó tu veio, pro pó tu vai. E nós temos alguns horrores de Dzint. Não sei porque que eles chamam de horrores, olha que coisinha bonitinha. E o tchucu-tchucu do Mau. Esse bicho aqui veio para causar morte e destruição. E ele tem os status de um zumbi. Essas coisas que não servem pra nada, a não ser pra morrer. Mas eles têm 4 bolinhas de fogo. Então, assim como todo maguinho do Dzint, ele lança bola de fogo, mas se algo encostar neles, eles vão lutar igual o teu frequentador médio de uma biblioteca. Então eles vão morrer instantaneamente com qualquer porrada. Começou a pancadaria. Eu estou jogando aqui contra Kislev. Kislev, vocês sabem, bastante infantaria com bônus contra coisas grandes e barata, muitos arqueiros e unidades com uma armadura significativa e bruxinhas de gelo. Ele trouxe aqui uma bruxinha de gelo montada num dragão de gelo. Pois é, até onde eu lembro pela minha época de jogar Pokémon, fogo é super efetivo contra gelo e comecei torrando ele, utilizando o Exalted Flamer. Ele gospe um fogo que fica queimando no campo de batalha e isso fica causando aqui um vortex de dano. Tudo que tá aqui tá levando dano continuamente. Observe o HP da unidade baixando. Essas criaturas são ótimas para enfrentar blobs de infantaria. Então quanto mais infantaria o inimigo tem, melhor. E o tiro deles passa de uma para outra. Eu até reduzi um pouco a velocidade pra gente ver os fogos de artifício. Quando tu enfrenta os maguinhos de Dzint, tu sabe que vai ter bola de fogo. Não adianta, cara, maguinho só sabe fazer isso. Ele tá tentando atirar de volta com esses arcos. Arcos. Queima, desgraçado, queima. Eu vou correr o jogo na velocidade normal, mas olha o dano que essa bola de fogo causou nas unidades que estavam na linha de frente. Então nós temos malditos lança-chamas em um jogo medieval completamente balanceado. Agora eu vou correr o jogo na velocidade normal pra gente ver o que vai acontecer.
Eles estão aqui apanhando, mas ele tem que avançar. Só que Kislev é uma facção mais defensiva, então ele tentou se aproximar e atirar de volta em mim. Os meus horrores, que são só um zumbi glorificado que gospe bola de fogo, vai levar o dano pra nós. Matar horrores e nada é a mesma coisa, fica à vontade. Ele avançou com os ursos para os horrores rosa, e esse aqui não é um horror rosa qualquer, ele é exaltado, então esses aqui são as formas, né, como é que é? É peak male performance, é assim que seria um corpo masculino ideal, então essas coisas aqui estão enfrentando os ursos, e eles têm... não é bom. Eles têm uns status no mano a mano que eles vão conseguir não morrer por tempo suficiente para causar dano de volta. Ele cercou o nosso Flamer e isso eu não posso deixar acontecer. Mas aí, como ele fugiu dos meus horrores rosa, eles começaram a cuspir o fogo da mudança e atacando pelas costas, junto com... Calma aí. Pausa, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um mago de metal que tá escondido atrás da linha, também a pé. Quando a cavalaria dele estava aqui junto com o herói, eu fiz uma Final Transmutation melhorada. Então agora eles vão levar de 60 a 130 de dano por segundo, tanto a cavalaria quanto o herói. E isso vai causar um valor bom pro meu maguinho. Tá, talvez não muito bom pro meu maguinho. Tá, ele não conseguiu valor quase que nenhum, mas ele causou 1.500 de dano, principalmente na bruxa, e a bruxa tem que morrer, então a Final Transmutation não foi tão custo efetivo assim, quanto... Ah não, 3.000 de dano, tá bom, não foi ruim. E agora os ursos dele, uma unidade tá quase morrendo, e a cavalaria normalzinha tá tentando silenciar os meus horrores rosa. Esses aqui são os horrores rosas padrões, então né, tu sabe, é igual aquela criança que você fazia bullying no colégio, ele não tem capacidade, Lorde, só tu que fazia bullying com as pessoas, bobajado, bullying faz a pessoa ficar mais forte, então se você não fez bullying, você deixou o cara mais fraco, propositalmente, isso não se faz, tu tem que estimular ele a entender que ser maguinho não vale pra nada, e ele tem que aprender a dar porrada, e apanhar também, né, igual um orc. E aqui, nós estamos tentando remodelar a nossa linha para permitir que eu atire. Os horrores azuis sumiram, porque né, eles são criaturas demoníacas. Os horrores rosa têm mais moral e mais status, então eles não morreram. E eles conseguiram tancar a cavalaria tempo suficiente para uma mistura dos golpes do banamano deles e dos lança-chamas pelas costas matarem a cavalaria. Os nossos flamers estão com pouco HP e ele está atirando colina acima. Zint tem uma habilidade especial do exército que causa dano em área, e quando muitas unidades levam dano mágico, tu consegue ativar. Acredito que eu vou fazer ela aqui nessa blob, mas ele tá atirando contra mim e ele conseguiu quebrar a maioria das minhas unidades demoníacas. Enquanto isso, os nossos heróis na linha de frente não perderam HP. Por quê? Simples, o nosso herói principal tem uma habilidade de regenerar a barreira. Cada vez que essa infantaria arranha ele, a barreira dele regenera, então ele não leva dano e o nosso herói regenera HP e vigor. Caramba, ele tem muitas unidades. Eu, se eu não me engano, eu comecei a tentar usar o Flamer para queimar as unidades lá embaixo. Toma guspe de fogo na cara. Os Flamers já estão quase sem munição. Ainda tem toda a vida. E aqui ele estava quebrando com várias unidades e ele simplesmente desistiu. Triste, mas vamos ver a batalha. Eu utilizei o core dos nossos heróis que não perderam nenhum de HP. E muito bom, absurdo isso aqui. Conseguindo juntos 1.700 de valor, mas como eles ainda estavam inteiros, eles poderiam derrotar todas as unidades inimigas e ficar ainda com HP cheio. Os nossos horrores azuis, eles servem para morrer, então eles não se pagaram. Os horrores rosa, nenhum se pagou. E o exaltado também não se pagou, porém os lança-chamas, cara, os lança-chamas são demais, com aquele foguinho que fica causando dano em área. E os Exalted Flamer of Zint são as melhores unidades de Zint de longe.
300 kills um deles conseguiu na infantaria de elite dele e nos cossacos. Então, muito, muito bom. Desculpa, cossars aqui. Os arqueirinhos chato, e ele tentando atirar colina acima, a barreira resistiu muito, e a cavalaria dele, que deveria ser boa contra minhas unidades, apenas uma se pagou, as outras duas não, e a bruxa, eu foquei nela com 2 Final Transmutation, então ela levou bastante dano, e ela acabou ficando mais afastada da batalha, ainda bem, porque acho que o segredo de ganhar teria sido com ela, e... Por que eu disse que isso aqui é melhor no mano a mano do que a longa distância? Simples. Vamos jogar aqui com os Homens Besta. Os Homens Besta, você sabe, eles são uma facção de rush. E Zint é uma facção de atirar lança-chama e esperar o inimigo queimar. O que não é muito legal quando tá enfrentando uma facção que vai te rushar. Vamos ver o que eu vou fazer contra eles. Eu mudei um pouquinho a build aqui, tirando um dos Exalted Flamers e algumas unidades de tiro a longa distância e adicionando uma maldita besta do Vortex especial, o Esson the Fallen. Essa mutação do Vortex absurda é uma coisa linda. Ela vem com seus tentáculos para pegar qualquer coisa, mais ou menos igual a sua mãe. Tá. Esse monstro, ele vai vir e ele tem uma habilidade que pode ser usada 3 vezes. É meio que um Fate of Bijuna em área. E o que tá ali vai levar, tipo, é assim como as magias de Nurgle contaminam unidades próximas, ele vai passar de uma para outra unidade até 5 unidades serem afetadas. Então ele é muito caro, custando 2.600 de valor e vulnerável a tiros a longa distância, mas contra uma facção que é mais focada no mano a mano, eu achei que ia ser uma boa trazer essa besta, e se ele tentar cercar ela, eu vou usar essa habilidade que pode ser usada 3 vezes. Aqui, o Xamã meio que avançou um pouquinho demais e levou um tapinha pra prender e deixar de ser trouxa. Ele começou a descer da floresta, porque Homem Besta e floresta se adoram, e ele começou a descer com as unidades dele, incluindo traidores, os Tzingors, um Gor que cultua Tzint e tá enfrentando a facção do Tzint, maldito. Isso aqui, cara, o traidor de Tzint é o maior inimigo do Tzint, porque tu sabe, né? Tzint odeia Khorne, Khorne e Tzint são inimigos clássicos, Tzint odeia Slaanesh, Tzint odeia os humanos, Tzint odeia Nurgle, mas principalmente Tzint odeia Tzint, porque aquele maldito Tzint destrói tudo que era bom em Tzint. Se você não entendeu é porque você não segue o Deus da Mudança. Uma coisa, aqui começou a paulada no mano a mano, ele tem vários minotauros com grandes armas, eu taquei uma Final Transmutation melhorada no meio das unidades muito caras, o meu herói tá no meio de enfrentar o Taurox, 3 Minotauro, e eu tô tentando fazer o possível para ajudar ele. O horror azul aqui foi deletado instantaneamente quando ele encostou nessa batalha, e o meu herói, que deveria estar lá lutando junto com o meu general, infelizmente eu errei aqui e cliquei para matar os Tzingors aqui, e ele tá seguindo eles porque tem muito ódio delas. Eu consegui ativar uma habilidade especial dele antes dele sair daqui, que faz com que as minhas unidades... Deixa eu ver quem pegou. Acho que ninguém pegou, só ele. Droga. Ele faz as minhas unidades refletirem o dano de mano a mano ao redor dele. Então, se eu tivesse usado aqui, essas unidades iriam bater e apanhar ao mesmo tempo. Não vai dar certo, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá recebendo um monte de debuff aqui no mano a mano e os minotauros dele estão fazendo o possível. Ele invocou uma magia da morte, sacanagem isso, no meu herói, e isso tá começando a quebrar a barreira dele. O meu herói infelizmente vai zerar a barreira e agora cada paulada do Tauros vai direto pro HP dele e eu preciso manter ele longe do perigo para ele regenerar. Enquanto isso, a nossa besta do Vortex estava aqui comendo um Minotauro e ela matou o Minotauro. Agora ela está tentando avançar para ajudar o meu herói, graças ao bônus anti-large e a magia de dano em área da Final Transmutation. Os Minotauros deles estão quase mortos, mas o Taurox ainda está aqui.
eu trouxe a besta pra ajudar e eu usei a habilidade dela nesses minotauros aqui pra causar mais dano ainda. E agora eu preciso eliminar esse cara. A infantaria dele, os Zingors aqui, os traidores babacas, estão impedindo que minhas unidades lancem o fogo diretamente contra os heróis. Quando eles acertam o fogo aqui, mesmo bestas e unidades grandes vão levar dano. O herói dele tá fazendo o possível para me incomodar e ele tem um Cygor atirando pedras na minha infantaria de longa distância. Os meus horrores exaltados aqui já levaram muito dano. Cadê? E os minotauros agora estão enfrentando eles. O horror exaltado é decente no mano a mano. Não contra o maldito minotauro. Esse bicho vai matar eles todos. Então eles precisam fazer alguma coisa rápido para salvar essa unidade. Ela é cara. Eu prefiro que ele não morresse. Felizmente, graças a outras unidades próximas e algumas das minhas unidades não ter ninguém enfrentando eles conseguem atirar mesmo no mano a mano e os minotauros levando dano acabaram quebrando. E o meu general, ele sobreviveu, ele tá quase morto, mas passa bem, ele não morreu por pouco. Se não fosse a habilidade dele de regenerar o escudo, ele teria morrido, mas eu consegui fugir com ele, porque ele fugiu automaticamente, e agora eu acho que ele vai voltar para a batalha. Ele tem 600 de HP, mas ele ainda tá vivo, e a besta do Vortex tá aqui começando a causar dano no Taurox. O Taurox agora vai ter que enfrentar o meu outro herói no mano a mano. O meu mago, eu não tenho nem ideia onde é que ele tá aqui no meio, ele tá aqui perdido, e ele causou algumas magias de dano em área. Nessa aqui ele causou quase 10 mil de dano, apenas com a Final Transmutation. Se eu conseguir usar mais uma, vai ser o fino. E a besta do Vortex agora tá ativado o dano em área do meu herói, então tudo que tá ao redor batendo neles vai apanhar. Então, tipo, quando você pega o braço do nerd e faz ele se bater, o nerd aprendeu e fez isso com os inimigos. Parabéns, tá vendo? Se não fosse o bully, ele não teria essa habilidade. Agora nós estamos causando muito dano. E eu tô zoando, tá? Não é pra vocês fazerem bullying na vida real, é piada. Não sei se alguém, né? Vai que a pessoa tem problema. Mas no caso, aqui eu tô tentando voltar com os horrores rosa pra causar dano. E os homens besta com a sua moral péssima estão quebrando de medo. A besta do Vortex perdeu metade do HP, o Taurox ainda tá vivo, mas o meu herói que regenera, ele continua com 100%. Ele e o mago agora estão enfrentando o Taurox junto com uma besta do Vortex, e agora vai ser um pouquinho demais até para esse monstro de Khorne. E ele acabou quebrando. Só faltava o Cygor, mas como eles são homens bestas sem o general, eles acabaram morrendo. A besta do Vortex, cara, se o inimigo não tem nada para atirar, como os Conde Vampiro, os Homens Besta ou os Guerreiros do Caos, ela é absurda, muito boa, melhor de todas, melhor do que o Flamer em si. Olha só, ela custa 2.600, ela causou 25 mil de dano, utilizando aquela habilidadezinha especial em unidades muito caras. E o Flamer, ele custa 1.300 e ele pagou exatamente o seu valor, mas causando 20 mil de dano, limpando essa infantaria chata que estava no meio das minhas unidades. Infelizmente, os meus horrores exaltados foram dizimados por minotauros, eles não vão conseguir lidar com isso. Ele focou nos horrores rosa com o Cygor também e matou eles, e o outro horror rosa sobreviveu com quase nada de vida, e os horrorizinhos azuis, um foi deletado, o outro conseguiu atirar as bolas de fogo antes de morrer, então ele meio que se pagou, mas quem realmente se pagou aqui foi a besta do Vortex, o maguinho de metal, e o meu herói não morreu, não causou nada de dano de volta, mas pelo menos não morreu, então era só isso que eu precisava dela. E o meu herói especial, ele apesar de não se pagar, ele ainda estava com total vida e total escudo, então ainda poderia matar o Cygor com ele. Claro, Lorde, isso aí, Zint no mano a mano, tem que ser muito louco, não dá certo. Então vamos jogar uma contra Khorne. Por quê?
porque Khorne é a melhor facção do jogo em rush no mano a mano. Na verdade, eles só sabem fazer isso. Pobre Khorne, ele vai rushar no mano a mano, enquanto isso Khorne pensando, eu vou rushar no mano a mano, nunca falha, né? Então Zint vai jogar aqui no jogo do Khorne. Eu não trouxe nenhuma unidadezinha fresca de muita longa distância, apenas alguns horrores rosa, porque eles são realmente muito chatos e porque eu não tenho nenhuma outra unidade para pegar. Eu trouxe aqui a Weird Spawn. Essas aberrações de Zint são uma mutação do caos. Peraí, eu tenho quase certeza que um deles é um Thousand Suns, mas esses bichos aqui vieram pra cá com a Flash Change pra tentar causar dano e medo. Eles, além de causar terror na unidade inimiga, eles têm uma resistência física boa, que aumenta nesse valor ridículo de armadura que eles têm, mas eu trouxe eles principalmente porque eles diminuem a armadura inimiga. Eu também trouxe um Aspiring Champion especial e embaixo um escolhido de Zint com alabarda, junto com os nossos heróis do mano a mano. Por quê? Porque Khorne tem esses demonhão aqui, então vem desgraçado, todas as minhas tropas têm alabarda. Ele veio com o bichão levou fogo e de algum jeito, mesmo com a resistência que ele tem, ele não tem resistência para fogo, você deu mal. Então ele não tem resistência de fogo, esses bichos. E ele levou bastante dano dos Pink Horrors. E eu tô usando os Pink Horrors agora para tentar matar os Wrathmongers. Os meus Chosen têm defesa contra o ataque de ímpeto. Então qualquer unidade que ele manda aqui, eles vão bloquear. O meu mago tá sempre atrás da unidade principal e agora os meus Aspiring Champions estão enfrentando os Wrathmongers junto com uma abominação aqui que reduz a armadura deles. Observe que o inimigo tá blobado, porque é só isso que Khorne consegue fazer. Uma coisa perfeita para usar minhas magias. Essa magia azul brilhante aqui é o dano da criatura do Vortex, Maelstrom of Change. A Maelstrom of Change faz com que todas as unidades que estão aqui comecem a levar um dano mágico de 100 a 250 de dano. Então vamos ver o HP dessas arpias começar a sumir. Olha que essas Chaos Furries, desculpa, não são arpias, são Furries do caos. Cada modelo que vai morrendo, elas vão perder HP. Tá muito lento, vamos correndo normal. Eu achei que seria melhor, eu esperava mais, me decepcionei. Independente, a minha besta do Vortex tá aqui agora, duelando contra um Bloodthirster especial. E as duas são... os dois são bem parelhos na questão de status. O meu ataque causa desorientação. Cadê? Desorientação. Alguma coisa aqui causa desorientação. Aqui, ó. Esse aqui, ela tem um passivo. O passivo faz o inimigo ficar desorientado, reduzindo o ataque, a defesa e a velocidade. Não muito, mas é bom. Aqui, agora sim, eu consegui mana o suficiente, ventos de magia, para fazer uma Final Transmutation melhorada. E eu usei ela pegando o herói dele, a Valkyria, o monstrão, os Khorngors estavam aqui no meio, vários Khorngors, uma das Chaos Furries e um Wrathmonger. Infelizmente, o Wrathmonger especial não foi pego na magia, mas os que foram vão levar um dano absurdo. Porque Khorne tem resistência à magia? Tem, mas ele não é imune à magia, é resistente. E isso ajudou a causar um dano significativo, pagando 1000 de valor pro meu mago em uma única magia. Enquanto isso, esse raiozinho que você viu é uma habilidade especial do herói de mano a mano de Zint, que de vez em quando no combate cai um raio e mata o inimigo. Do nada isso acontece. Os Furries morreram, né? Eu contei aqui uma piadinha de mau gosto dos Space Wolves, eles não aguentaram, não tancaram. A minha besta do Vortex foi agora morta pelo Bloodthirster e pela Valkyrie em conjunto. Então parabéns, ele matou minha besta do Vortex. E com isso o Bloodthirster dele praticamente morreu e a Valkyria perdeu uns 30% do HP. Infelizmente a minha Spawn do Caos também está quase morta, mas por ser inquebrável ela não vai parar de lutar. E os Severed Claws, que lutaram contra um Wrathmonger, de algum jeito continuam vivos e lutando
contra esses bichão aqui, e eles juntos vão matar esses demonhão do caos com as suas habilidades incríveis de campeão dizente. Tá vendo? Às vezes ler livro e jogar RPG faz você virar um monstro no combate mano a mano, como culto exente. Simples, uma coisa básica de se fazer. E agora a Valkyria, alguns dizem a melhor duelista do jogo, lutando contra os meus Aspiring Champion dizente, contra uma besta aqui que por algum motivo não morreu ainda, e os horrorizinho rosa vão causar tanto dano nela que ela vai acabar quebrando. Ou não lembro, como faz tempo que eu joguei essa batalha. Aqui, os Wrathmongers continuam vivos, lutando contra os nossos heróis do mano a mano. E os nossos heróis do mano a mano, o nosso senhor perdeu em torno de 500 de HP. O Akerold Hellbrass perdeu bastante HP, só que ele regenera, então o tempo todo ele está regenerando, e conforme a batalha vai passar, ele vai voltar a ganhar HP. Eu mantive o meu guerreirinho do caos, desculpa, o meu maguinho aqui escondido, e infelizmente os meus escolhidos, agora que eles estão sem nenhuma unidade mais, morreram, pagando um valor de volta de 1.100 na batalha. Então não foi espetacular, mas eles estão lutando contra Khorne, eles conseguiram aguentar mais do que eu poderia pedir deles, parabéns. Ele ainda tem um Wrathmonger aqui com 2 unidades, o outro com 18 unidades, e eu preciso matar esses bichos pra ontem. Cara, esse raiozinho que cai é muita sacanagem. Eles não morreram, ó, eles sobreviveram ao dano, mas do nada, tu lutando com o herói do Zint, cai um raio assim no céu. E aqui, os meus Aspiring Champions, infelizmente, foram cercados agora por Khorngors, e contra a Valkyria e os Khorngors, eles vão morrer. Então, eu só tenho apenas o centro do meu exército, o meu general, o meu herói do mano a mano que regenera e um maguinho de metal. A Valkyria veio, as unidades remanescentes dele vieram aqui, e agora, o que eu vou fazer? Final Transmutation, desgraçado, toma! Todas as unidades dele começaram a levar dano. O meu herói, desculpa, o meu mago, infelizmente quebrou porque a Valkyria matou ele. Só que agora, depois de levar uma Final Transmutation, os Khorngors quebraram, o Wrathmonger especial quebrou, e contra 2 heróis ainda quase com a vida cheia, a Valkyria quebrou. Cara, muito bom no mano a mano. O meu herói principal, o raiozinho dele ajuda um pouco, mas o maior e mais importante função dele é não morrer. O meu maguinho conseguiu 10.000 de valor se pagando muito. O nosso herói especial custa 1.000, pagou 1.000, tá bom, elas por elas. Os nossos escolhidos do Dizente conseguiram quase 1.100 de valor, bom pra eles. Os Aspiring Champions, essas 2 unidades custam 1.500 cada uma. Esse aqui conseguiu quase 1.300, não se pagando. Os horrorizinhos aqui, eu dei um pouco de experiência pra eles no começo da batalha. Eles custam 700, mas com a experiência com tipo quase 800. Um se pagou, outro não. E a Weird Spawn custa 1.300, não se pagou. E finalmente a besta do Vortex, 2.100 de valor, lutando contra Khorne. Nós ganhamos porque as bestas que eles trouxeram aqui, os Khorngors, quebraram e não lutaram até o fim, e as Furries, que ele achou que eu ia ter um monte de unidade de longa distância, também não foram muito boas. Então essas criaturas não se pagaram. A infantaria dos Khorngors não se pagou, porque eu não tinha cavalaria ou coisas grandes para ele enfrentar, a não ser a besta do Vortex que eles não enfrentaram. Os Wrathmongers, esse aqui se pagou com certeza, matando os nossos escolhidos e causando um dano bom nos nossos heróis. Esse aqui matou boa parte dos nossos escolhidos, mas ele é mais caro que isso. Então, elas por elas, não se pagou, mas foi bom, se pagou com certeza. E o Bloodthirster dele, que lutou contra a minha besta do Vortex, eu acredito que ele custa 2.400, então ele meio que se pagou. E a Valkyria, muito útil no mano a mano, causando bastante dano na nossa Chaos Spawn e na nossa criatura do Vortex, mas mesmo assim não foi o suficiente. E Zint, graças à regeneração desse herói e graças à regeneração de barreira desse herói, eu ainda tinha unidades com boa vida, e ele estava
no limite do limite da reserva. Então, vencemos o quê? Korn no seu jogo. Com unidades de mano a mano, realmente é mais fácil. Porém, não é indestrutível, nem todos vão ser vencidos. Por isso, vou dar um exemplo aqui da facção obviamente superior desse jogo, os Skaven. Então não é sempre que a gente consegue o que a gente quer vencer, né, e humilhar o adversário. E os Skaven são a melhor facção de longe e Tzeentch falha um pouquinho contra eles, porque a artilharia de longa distância a gente não tem uma resposta boa contra. Aqui começa a batalha. Novamente, eu tenho os heróis do mano a mano, um Exalted Flamer de um lado e outro do outro, pensando que ele ia ter uma infantaria mais cara, mas ele tem apenas os escravos Slave, então, escravos Skaven, perdão. E agora, conforme ele se movimenta aqui, eu também vou só acelerar um pouquinho que demora um pouco para começar, ele iniciou os tiros de morteiro, e os tiros de morteiro, olha só o que eles fazem nos meus demoninhos azuis, olha só como eles massacram os meus garotos. Não, porque... Bem, né, Skaven, por que eles fazem qualquer coisa? Eles dizimaram minha unidade em um tiro. O segundo tiro foi só para mandar um dedo do meio e eu perdi uma unidade instantaneamente. Eu comecei a avançar, minhas unidades vão ter que passar pela linha de frente dele. Eu tô queimando aqui para ver se eu consigo matar esse morteiro. O lança-chama, ele atravessa, então ele chega até essa unidade, pegando as três, matando esses Death Globe Bombardiers e causando dano nos morteiro avalanche. Os Skaven Slaves quebraram e eu mandei meus heróis pra lá para começar a avançar contra ele. Infelizmente, ele trouxe alguns rato-lobo e os rato-lobo estão silenciando os meus demônios rosa. E ele, no mano a mano, cara, as criaturas demoníacas de Tzeentch não vão tancar muito bem. E ele trouxe uma coisa boa, que são os rato-ogro, porque as criaturas de Tzeentch contra unidades grandes assim, não tem nada que eles possam fazer. Então os rato-ogro vão dizimar minhas unidades que atiram de longa distância se eu não tomar cuidado. Eu tô fazendo de tudo para matar esse morteiro avalanche. Ele avançou contra o meu mago aqui com o rato-ogro. Eu tô tentando atirar neles com as minhas unidades, mas ele deleta elas. Cada tiro do morteiro deleta uma das minhas unidades. Cara, os rato-ogros se recusam a morrer. Eu acho que eu vou fazer uma Final Transmutation aqui. Isso, fiz. Eu consegui usar uma Final Transmutation, causando dano em um rato-ogro e no Ike. Isso vai... causou dano nesse rato-ogro também. Ainda bem. Então ele levou um dano aqui desnecessário. E esse aqui não é um Skaven Slave, é um rato do clã, ou seja, eles vão morrer um pouco mais devagar. Eu tô fazendo o possível para matar esses bichos aqui, mas eles conseguiram pegar todas as minhas unidades de longa distância. Ele tá usando o morteiro para matar, causando dano nele mesmo, mas é Skaven, né, então faz sentido. E os meus Flamers exaltados agora estão enfrentando o rato-ogro, não é uma boa, unidades Tzeentch não conseguem lidar com isso, e ele tá sacrificando os rato-ogro para envenenar. E esses bichos aqui, ó, eles causam esse Poison Wind. Isso aqui causa um envenenamento nas minhas unidades e na dele. Então nós dois estamos morrendo, ó, mas a minha unidade é mais cara, então vale a pena. E aqui eu não percebi, mas o meu herói tá levando dano e eu devia ter mandado ele atacar. Nessa, eu tava acho que perseguindo e controlando aqui, tentando me livrar do Wikiclaw. Causei um dano bom no Wikiclaw, mas não consegui matar ele de jeito nenhum. E tentei salvar minhas unidades dos rato-ogro, também falhando. Eu tô fazendo o que eu posso aqui, mas ele simplesmente tem muito mais unidades do que eu consigo matar. No meio da batalha, os nossos heróis do mano a mano agora vão lutar próximos para regenerar a barreira mais rápido. Aqui ó, Regeneration Barrier 20 points por segundo, para tentar ficar ao máximo vivo, causando dano nele, e funcionou temporariamente. Um dos meus horrores aqui continua tirando bola de fogo, fazendo os ratos quebrar de medo, só que ele tem ainda o morteiro avalanche que não morreu. Eu gastei muito tiro nele e eu consegui apenas reduzir os números. Esse morteiro aqui se recusa a parar de atirar e ele continua causando dano, e ele deletou acho que todas as minhas tropas de longa distância. Então agora a gente só tem um Flamer e unidades no mano a mano
contra um monte de Poison Wind Globadiers, ele simplesmente cercou os meus heróis, eu não consigo alcançar ele, ele usou a magia do Wiki para causar dano em área, que é uma magia muito boa, é equivalente a Final Transmutation, e eu não tenho nada que eu possa fazer, a não ser tentar quebrar as unidades dele, cuspir aqui nesses Poison Wind Globadiers com o Exalted Flamer, mas não adiantou, ele continua atirando, ele tem munição e as unidades dele, mesmo sendo Skaven, estão lutando com 1 de moral esses caras, e isso está sendo muito difícil, e ele tem unidades de sacrifício a rodo, além de muita munição, e ele pode simplesmente ir causando dano até minhas unidades quebrar. Cara, ele ligou o foda-se, ele tá atirando artilharia na própria unidade, entendeu? Tipo, se essa unidade tem que morrer, então morre, e ele continua atirando nelas sem parar. Quando eu chego perto dos ratos, os ratos quebram, o problema é chegar perto dos ratos em primeiro lugar, e ele continua com muita munição e atirando sem pausa, causando esse dano ao longo do tempo. Os rato ogro também tem um dano de penetração de armadura bom, então a minha armadura não vai significar pra nada, e o Poison Wind Globadier, o dano venenoso deles, também não importa. Desculpa, porque ele ignora a armadura. Então o dano dele não... A minha armadura não muda nada contra eles. E eventualmente, como mais de 80% do meu exército quebrou, meus heróis também vão quebrar. Nossa, cara. E esse bicho continua vivo. Com 4 modelos, ele não parou de atirar desde o começo da batalha. Os meus heróis quebraram, o único que sobrou aqui foi o Hellblast, mas sozinho contra tudo isso aqui, mesmo regenerando, os Poison Wind vão fazer o efeito contrário e vão acabar matando ele. O interessante é que o cara jogou tipo totalmente lore friendly e ele tá matando os próprios Skaven, né? Então, corretíssimo, é assim que se faz. O Rato Ogro jogou meu herói quilômetro de distância. Cara, ele não tá nem aí, olha só. Ele só quer matar o meu herói, tipo, dane-se que morreu junto. E agora, cercado, a minha unidade quebrou. Então, parabéns pro meu oponente. O cara jogou muito bem de Skaven. O Wikiclaw, usando magias de dano em área, causou 2.000 de valor. E o meu mago de metal causou metade disso. Então, ele jogou muito melhor que o Wikiclaw. Os rato ogro dele... Cara, eu achei que eles tinham se pagado mais, apenas um se pagou porque eles custam 800, então os outros não se pagaram, mas eles protegeram e ajudaram as unidades de longa distância a causar dano e matar minhas unidades que causariam dano de volta. Os Poison Wind Globadiers, esse aqui... pagou pelos outros, então esse cara que pagou as 3 unidades sozinho, então todo o resto é lucro. Os Skaven Slaves iam só morrer mesmo, os ratos do clã não se pagaram, o rato ninja não se pagou, o Death Glow Bombardier, que é uma unidade melhorada, também não se pagou porque o Flamer matou ele, e esse bicho aqui, o Morteiro Avalanche, o valor que ele conseguiu tá subestimado, porque as unidades demoníacas, quando elas estão quebrando, elas desaparecem. Então ele não matou todos, porque eles já tinham desaparecido antes. Então ele dizimou as minhas unidades de longa distância, e essa unidade carregou a batalha para ele. Os Wolf Rats não se pagaram, mas eles silenciaram tempo suficiente minhas unidades para o Avalanche matar. Então, parabéns para ele. Uma tática boa contra Zint é trazer artilharia. Artilharia tipo de foguete ou coisa assim, porque o Zint tem tantas unidadezinha pequena que tu vai causar muito dano. Canhão também é bom, só que canhão tem que ter uns 2 pelo menos, ou aquelas balistas de longa distância. Zint, infelizmente, tem dificuldade contra isso, mas eu gostei muito de jogar de Zint, e vamos falar um pouquinho sobre o... aqui. Como é que funciona o roster de Zint? Os heróis, nós temos uma versão do herói no mano a mano que você viu ali e um no mano a mano melhorado. Nós temos um maguinho demoníaco, um maguinho humano. A diferença é que o maguinho demoníaco é mais barato e pior, ele tem algumas habilidades que melhoram a magia dela, mas ele é deletado instantaneamente. O maguinho humano é mais resistente, então é melhor como teu general, e tem essa habilidade interessante que consegue transformar uma unidade tua
num Chaos Spawn. Então se tua unidade tá quase morrendo, tu cria um Chaos Spawn no lugar dele. O The Curseling aqui, o Village, ele tem as magias de Zint, então ele é um herói do mano a mano com magia. Se tu não quer trazer um mago, tu traz ele, e aí tu tira todos esse aqui, e tu bota só Infernal Gateway, Gleam Magic e... cadê? Pink Fire of Zint, esses aqui. Isso aqui é muito bom porque regenera a barreira dele toda vez que ele usa magia. E esse aqui não vale a pena, é meio cara, dá só 10% de resistência quando ele usa magia. Isso aqui é a habilidade do nosso herói do mano a mano que ficava regenerando sem parar a barreira. E essa última você pode tirar, mas se tu trouxer ele como mago, tu pode usar ele como mago deixando isso aqui. Ele vai ficar um mago melhor com o tempo, com o final da batalha. O Lords of Change, eles são criaturas demoníacas tipo pássaro, muito rápidas e com pouca magia, mas principalmente com a magia do metal ou a de Zint. As duas são boas e a diferença é que ele é muito mais frágil do que tu imagina. A Lorde, ele tem quase 8.000 de HP, ele é mais frágil do que tu imagina, acredite. O Príncipe Demônio de Zint, ele é uma versão um pouquinho mago, mas mais mano a mano. Eu comecei trazendo ele nas batalhas e eu ganhei algumas batalhas com ele. Ele é bom, rápido e principalmente no mano a mano, cara, ele mata quase todos os heróis do jogo. Então mesmo não tendo uma penetração de armadura absurda, ele tem alguns bônus especiais e que tu deve sempre trazer. Esse aqui é o principal. Tu clica nisso aqui e tu desce em cima do inimigo, tu vai matar ele muito rápido. Ele também, conforme o teu vento de magia tá alto, ele vira um mago melhor. E isso aqui eu geralmente tiro porque eu acho muito caro. Isso faz tua magia regenerar mais rápido, mas normalmente tu não precisa. Nem essa aqui se tu quiser. Aí tu deixa ele um pouquinho mais barato. E a única magia que tu precisa dele é essa aqui, a Blue Fire of Zint. Tu fica cuspindo bolinha de fogo sem parar. É só isso que tu precisa de magia. O Kairos, ele é um dos melhores magos do jogo na magia de Zint. Ele tem algumas outras magias que eu nunca trouxe e nunca vou usar. Então, essa aqui. Na real, o pêndulo e essa aqui, pronto. Essas três magias são as que tu deve trazer. E ele tem algumas outras habilidades que deixam ele um mago melhor e que paralisam o inimigo temporariamente. É honesto, não gostei dele, porque eu achei ele muito frágil no mano a mano. Enquanto ele voa e fica atirando sem parar a bolinha de fogo de Zint, ele é bom. E o legal dele é que ele tem isso aqui, ó, o Life Leeching. Life Leeching é a passiva da habilidade da morte. Então cada vez que ele usa uma magia, a magia fica mais barata. Em vez de custar 6, ela custaria 4,5. Então, tipo, é mais barato porque ela regenera magia. Então, eu só traria ele porque ele vai ficar fazendo magia por um longo tempo. Só isso. E ele tem essa Gleam Magic que rouba a magia do inimigo. Então, tipo, tu consegue roubar a magia do inimigo, usar mais magia. E se tu quer jogar que nem um babacão, ficar atirando de longe, fugindo, atirando de longe, fugindo, atirando de longe, fugindo, bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, tu traz o Kairos. O Sartorel, já tinha ele no jogo base, você já conhece. Ele é uma versão bem melhor, com penetração de armadura ótima e que consegue lutar no mano a mano muito bem. E não só ele mata o inimigo no mano a mano, mas também deve trazer sempre essa pedra da inevitabilidade. Isso deixa o inimigo lento e sem defesa. E tu traz também esse Stand or Die, que aumenta a defesa de tudo que está ao redor, fazendo com que ele fique muito tancudo e enfraqueça o inimigo para ele matar. Bom, pega várias unidades de surpresa. Já matei o Boris, por exemplo, com ele. Essa aqui eu não costumo trazer porque 10 segundos de cooldown não muda nada. E essa aqui também eu costumo não trazer para deixar ele mais barato. A única magia que ele precisa é essas duas. A Searing Doom é uma magia para matar a cavalaria. E a Final Transmutation é uma dano em área quando o inimigo está com heróis ou unidades globadas. Então ele é barato, bom e rápido. Isso é muito bom, ele é uma unidade muito móvel e ele causa terror. Então no final da batalha, se ele estiver vivo, o inimigo vai fugir de medo. E o Changeling, cara, ele tem uma coisa interessante. Tira tudo. Tudo que tu precisa do Changeling é escolher
um herói do jogo. Ah, eu quero trazer um monte de criatura fodona com um mago da vida. Pode. Ah, eu quero trazer um ninja para assassinar o inimigo. Pode. Ah, eu quero trazer um morto-vivo. Fica à vontade. Ah, eu quero trazer um outro demônio do caos, tipo no mano a mano de Khorne ali. Pode trazer, sem problema nenhum. E tu vai pagar o valor das habilidades que estão aqui. A maioria dos heróis tem quase todas as habilidades básicas dos itens e é muito, muito forte, cara. Então, tu pode trazer o herói que tu quiser. Minhas recomendações é trazer esse aqui, ó, o Saiteng The Watcher. Ele é um arqueiro de longa distância. É tipo um reskin dos gigantes de osso do Tomb Kings para Cathay. A diferença é que ele também é um monstro no mano a mano e consegue matar muita coisa. Então no mano a mano esse bicho é ótimo, tem 30 tiros e causa muito dano. Ele mata heróis inimigos com facilidade, ele mata monstros inimigos com facilidade e ele mata artilharia inimiga com facilidade, além de ter 12.000 de HP. Então, uma unidade boa. Outras unidades também que eu recomendo são os heróis de Cathay, porque eles têm a transformação no dragão e você pode virar um dragão. Então, né, se tu quer virar um dragão, traz eles. Outra unidade que eu recomendo muito e que eu gostei de jogar com... Cadê o bicho? Onde é que ele tá? Ele é de... Muita gente traz o Cavaleiro Verde porque é baratinho e é uma unidade absurda no mano a mano que nunca cansa. Então se tu quiser trazer o Cavaleiro Verde, traga. Mas eu traria ele apenas em floresta, porque ele regenera na floresta. Cadê? Eu não tô achando, cara. Quando eu queria... Aqui, esse cara, o Kuga. O Kuga é muito bom junto com o Changeling, porque aí tu vai ter várias unidades que matam arqueirinhos, porque as unidades Zint, todas elas gospem fogo. Então tu faz assim, ó, traz o Kugaf e traz um monte de unidades para bloquear os arqueiros inimigos. O Kugaf mata todo mundo à distância, mata cavalaria, mata heróis, ele não se importa. E arqueirinhos inimigos, aí é com ele. E os heróis de Zint. Os heróis de Zint, tu tem um horrorzinho vagabundo que eu nunca trago. E a única coisa boa dele é que ele aumenta o dano de longa distância do que tá perto. Por um tempo, por 22 segundos, depois tem que ativar de novo. O herói exaltado de Zint, eu acho interessante trazer ele num disco de Zint, porque ele voa junto com isso aqui, ó. Cadê? Tira tudo. Ele só precisa dessa habilidade. Essa habilidade, tu voa na frente do teu exército, ativa essa habilidade e deixa o inimigo descarregar todos os tiros nele. Ele vai bloquear tudo, o dano não vai passar o escudo dele e o inimigo vai ter desperdiçado muita bala. Então é um shenaniganzinho que tu pode fazer, porque essa habilidade é o olho de Zint, e o olho de Zint, do contrário de outros deuses do caos, Slaanesh, não foi feito para ser penetrado, no de Zint nunca, então ele bloqueia o dano e regenera a barreira. Os scribes azuis, esse aqui, cara, se tu quer ligar o foda-se, tu pode jogar com eles. É interessante porque eles têm magias aleatórias, então do nada tua magia vai virar e cada vez que tu usar a magia vai mudar. Eles voam, são rápidos e eles ficam atirando uma bolinha de fogo a longa distância do ar. Então se o inimigo não tem nada que voa, é interessante. Contra os vampiros, por exemplo, tu pode trazer ele. Ah não, os vampiros tem um monte de unidade que voa. Desculpa, errei, fui moleque. Então não traga ele contra os vampiros, você vai ter um péssimo tempo, mas eles são interessantes, eles são um papel, tá? As unidades, todas elas são papel e vão morrer do nada, tipo, tu acha que tua unidade tá com toda a vida, ela desaparece. O maguinho de Zint, eu só traria ele se o teu herói não tem magia, senão não tem sentido. O cultista de Zint, ele tem algumas habilidades interessantes, ele tem essa habilidade do Kindle Flame, então... Se tu quer trazer o herói no mano a mano, tu poderia trazer um cultista para enfraquecer a fogo, já que quase todos os ataques das tuas unidades são de fogo, então tu poderia usar ele para enfraquecer o inimigo, dando um buff de 20% de dano para todas as tuas unidades, além de que a Flame Store e a Fireball não são habilidades ruins, ele ganha um pouquinho mais de magia com essa habilidade aqui. Essa aqui
quando ele casta, ele dá um pouquinho de dano para todos os aliados no mapa. Pode deixar, se tu for usar ele, tu quer que ele fique castando direto. E tu pode trazer ele num Chaos War Shrine of Tzeentch. Não recomendo, ele vai ser atirado e morto. E ele pode summonar um horror rosa. Summonando um horror rosa, então, isso é bom, é útil. E com isso, tu consegue ter... Ele custa, digamos assim, ó, sem nada. Ele custa 1.200. Um horror rosa custa 700. Então, ele tem uma unidade que custa 700 de graça, teoricamente. Então, é bom, é custo efetivo para invocar uma unidade extra, se tu quiser. E o Icon Hellbrass é aquele herói do mano a mano que você já viu. Ele tem algumas habilidadezinhas que é meio que inútil, tirando essa aqui. Essa aqui faz com que todos os aliados reflitam o dano no mano a mano por 20 segundos. Essa aqui é boa. Em algumas situações me ajudam a deletar a cavalaria. Tipo, a cavalaria vem, ataca os teus horrores rosa. Tu usa isso aí, o teu horror rosa deleta a cavalaria. Então é uma boa, recomendo. E as unidades de mano a mano de Tzeentch é uma pior que a outra, mas no caso, os Marauder simples são bem inúteis. A única vantagem deles é que eles têm um escudinho vagabundo. Os Blue Horrors of Tzeentch, eles têm menos HP que os Marauders, mas eles compensam na barreira. Normalmente eu recomendo trazer eles como teu escudo de carne, pelo menos 2 a 5. Sempre é bom trazer esses caras, porque eles tancam bastante. E, Lorde, eles foram deletados nas batalhas. Foram, mas aí não mataram uma unidade mais cara. Então eles não são ruins, e normalmente eles seguram a linha pelo menos tempo suficiente para você quebrar outras coisas. Os Marauders de lança, se o inimigo for tipo os ogros, eu traria eles, se não, não. Eles só têm a vantagem de eles terem um ataque maior contra coisas grandes, só isso, não costumo trazer eles. Os Tzeentch-Gors, aquelas unidades dos homens besta demoníacas, cultistas de Tzeentch, eu tentei usar elas, mas nenhuma vez que eu trouxe elas, eles se pagaram. Então eles são meio caros pelo que eles fazem. Eles não são ruins, Eles são uma mistura do Marauder de machado, só que um pouquinho melhor. Bem melhor por sinal. Mas não vai carregar a batalha pra ti. E ele já vai pro meio caro aqui pelo preço dele. A unidade especial de horror azul, ela tem uma habilidade idiota e estúpida, que ela bloqueia dano de todas as direções. Então quando o inimigo atira neles pelas costas, é como se eles tivessem um escudo. Só isso. Não é muito bom, né? Não. Então eu não costumo trazer, mas tu tem tipo 750, tu quer uma última unidade. Eles vão pelo menos ter 16 de munição, então eles servem como um horror rosa, mas com status do mano a mano relativamente passáveis. Dá pra usar. Os Guerreiros do Caos de Tzeentch, em nenhum momento eu trouxe eles, porque não vi uma sinergia com os Guerreiros do Caos. Poderia pegar o inimigo desapercebido, porque ele não imaginaria que tu ia trazer, um monte de unidade de infantaria com armadura alta. Mas eles são tão lentos com velocidade 28, que eu simplesmente nunca trago eles. Os Forsakens são uma infantaria muito rápida. Contra os Skavens, por exemplo, teria sido melhor ter trazido Forsaken, mas eu não gosto deles, porque eles são um canhão de vidro, eles causam um dano bem bom, mas a defesa deles é ridícula. Então Forsaken eu quero matar uma unidade cara inimiga. Por que tu não gosta, Lorde? Porque 825 de valor para uma infantaria rápida é difícil tu pagar esse valor na batalha. Agora, os Chaos Warriors de Tzeentch com alabarda, aí já é outra coisa. 1 ou 2 deles em cada exército, eles têm uma defesa espetacular de 42, uma armadura boa, e por ter alabarda, eles matam cavalaria, que é discutivelmente uma das fraquezas principais do Tzeentch. Então, Guerreiros do Caos com alabarda não é ruim mesmo. Isso aqui poderia ser usado, e se é para trazer um Guerreiro do Caos entre o de escudo e o de alabarda, traz o de alabarda. Escolhidos de Tzeentch, esses caras têm a mesma fraqueza da infantaria, são lentos demais para valer a pena.
Os escolhidos com alabarda, por outro lado, são muito bons. Tanto os Aspiring Champions aqui no Cyberclaws, quanto os escolhidos com alabarda, são uma das melhores unidades defensivas do jogo. E contra coisas grandes, eles ficam com um ataque altíssimo, mais, por eles serem lentos. É possível que o inimigo simplesmente ignore eles e tu vai ter teu escolhido ali tipo até o final da batalha, teu exército inteiro morre e aí eles quebram por dano de moral. Isso aconteceu comigo uma vez, não gostei. Então, o bom, porém frágil, contra Khorne, que tem certeza que ele vai te rushar, eu traria uma dessa. Contra qualquer outra coisa que não sei se vai me rushar, talvez eu não traria. Contra os vampiros, por exemplo, que também tem certeza que eles vão vir em cima de ti, eu traria uns 2 de alabarda e um desse aqui, porque eles vão conseguir matar qualquer coisa que os vampiros jogam contra eles. Aliás, Zint é um dos counters, uma das melhores builds para matar vampiros. Agora, infantaria de longa distância, tu tem o horror rosa, ou um horror rosa exaltado. Ai, como eu tô bandida. Só pode ser isso. Qual é a diferença da porcaria de um horror rosa e de um horror rosa exaltado? É os status. O horror rosa normal é fraquinho e ridículo. O horror rosa exaltado é fraquinho e ridículo, mas ele consegue sobreviver mais tempo. Então, a unidade especial de cada um delas, a do horror rosa normal é que ele explode. Quando ele morre, quando o bichinho morre, ele explode causando dano no inimigo. Então se tu quer botar ele na linha de frente pra baitar o inimigo a rushar a tua unidade, tudo bem, ele vai causar um dano legal de volta. E se a infantaria inimiga for cara, ele vai matar a infantaria cara. Difícil ele se pagar, normalmente eu não trago. Os horrores exaltados, na situação correta, eles são bons. A situação correta é: o teu inimigo tá matando os horrores azuis e eles ficam cuspindo bola de fogo no inimigo sem parar, né? É isso que é a situação correta deles. E em especial, tem uma habilidade muito boa que enfraquece o inimigo para fogo, como todas as tuas unidades de longa distância, incluindo a tua infantaria de mano a mano que também gosta de bola de fogo. Tem dano de fogo, vale a pena, então eu costumo trazer eles. E o legal deles também é que eles têm isso aqui, ó, o Conduit of Infinity. O Conduit of Infinity, ele recarrega a munição dos teus heróis e das tuas unidades. Então se tu traz, digamos, o Kulgaf aqui, ele tá acabando a munição dela, tu regenera a munição. Se tu traz aquele sentinela de Catei, quando a munição tá quase no final, tu usa aquilo ali e tu regenera a munição. Então se o inimigo achou que ele poderia simplesmente esperar a tua munição acabar, achou errado. Cavalaria. As carroças são as mais difíceis de usar. Porém, se tu souber usar elas, elas são uma cavalaria barata e fazem o que o Forsaken faz, perseguir unidades lentas e no caso perigosas, como as Weapons Teams, ali, as equipes de arma dos Skaven. Se eu tivesse uma ou duas carroças, eu poderia ignorar os Rato Ogro, correr por trás da linha inimiga e matar aqueles bichos. Então, se tu conseguir usar elas, vale a pena. Recomendo trazer uma por vez, porque precisa de um micro absurdo, mas elas podem pagar umas 3 vezes o valor delas se tu usar direito. Os Centaurs de Zent, não, apenas não. A única vantagem deles é que por ser um Centaur, eles nunca se cansam, só. Então eles vão ter sempre essa velocidade altíssima. A cavalaria de Zent, eu ouvi de alguns jogadores aqui, que são um pouco experientes, quer dizer, mais experientes que eu, desculpa. Eles disseram que a cavalaria de Zent é considerada a pior cavalaria do caos. Por quê? Não sei, mas eles são rápidos, eles têm uma boa armadura, um bom ataque, uma defesa mediana, uma defesa boa no de espada e escudo e uma defesa mediana no de lança, e o de lança tem um ataque ótimo. Por que eles são fracos?
não, cara, é mais forte que eu, não sei dizer. Eu acho que é porque não sinergiza com o exército Tzeentch. Ah, cara, se tu fizesse uma linha de alabardeiros e tu tivesse 2 cavaleiros de lança pra fazer como é que é? O martelo e a bigorna, Lorde. Daria pra fazer isso? Se o teu inimigo for um pato e ele, né, cair nisso, sim. Se o teu inimigo tem qualquer coisa que atira, ele vai matar teus alabardeiros e aí teus cavaleiros vão ficar sem suporte. Então, não, isso aqui não é um jogo histórico. Tem um monte de coisa que pode dizimar a tua estratégia. Cuidado. Eles são bons, mas toda vez que eu trouxe eles, por algum motivo eles não se pagam. Então eu não sei explicar porque que os Cavaleiros de Tzeentch não são tão bons quanto deveriam ser no papel. Os Cavaleiros da Perdição, os Doom Knights aqui, o normal deles é bom e o especial é ótimo. Qual é a diferença? Esse cara aqui tem um cocôzinho de pombo que bota uma bola de fogo no chão e pode ser usada 5 vezes. Infelizmente, ele precisa estar lutando para essa habilidade recarregar, então porque senão ia ser meio roubado. Mas ele tem como se fosse 5 bombas de gyrocóptero dos anões. Bom, uma unidade com um ótimo ataque. E apesar deles terem alabardas, na unidade tu vê que eles têm alabardas, eles não têm um bônus contra coisas grandes, eles têm um ataque grande. Então, em teoria, eles matam qualquer coisa. Uma boa estratégia que eu gosto de usar com o Tzeentch, quando eu tô usando mais coisa no mano a mano, é pegar tipo um Tzingor ou uma coisa assim, atacar o inimigo em um ponto e aí voar com eles por cima, cuspir no inimigo, continuar voando e atacar o inimigo pelas costas. Dá pra fazer isso, não é ruim, e por eles não ter mais o bônus contra coisas grandes que tinha antigamente, heróis que voam vão matar eles, então cuidado com heróis que voam. Uma época eles destruíam qualquer coisa que voava, agora eles são balanceados. Os cavaleirinhos de Tzeentch que atiram, que é os padrão do caos, eles têm a habilidade especial de enfraquecer para fogo, então eles sinergizam bem com algumas unidades. Se tu quiser trazer 1 ou 2 para atirar no flanco e usar um lança-chama exaltado para usar o dano de fogo e matar o inimigo, pode ser, é um extra 10% de dano a mais, não é ruim. Se tu combinar isso com o cultista, tu consegue 30% de dano a mais. Tem umas sinergias legais para dano de fogo com Tzeentch. Os Changebringers são uma das melhores unidades do jogo e se o inimigo não focar neles, eles conseguem um valor absurdo de dano. Eles matam qualquer coisa, eles têm um dano de penetração de armadura fenomenal, só que 90 de alcance e 3000 de HP, qualquer inimigo que tem um arqueirinho vai matar a tua unidade, então eles têm que ser usados no momento certo, e no mano a mano eles têm 12 de defesa, eles vão derreter, com 3000 de HP, cara, uma magia de dano em área deleta essa unidade. Se tu vê um Changebringer, foca tudo que tu tem de artilharia de longa distância ou magia de dano direto pra matar esse bicho. Ele é muito perigoso, porém ele é tão frágil que tu tem que ficar cuidando dele. Então eu não gosto, porque eu não gosto de unidade super frágil, eu acabo esquecendo dela e ela acaba morrendo. As carroças flamejantes, elas são boas, mas tem coisa melhor. A vantagem dela é que elas voam e são muito rápidas, e quando acaba a munição, elas, se acertar o ataque, elas causam um dano bom. Eu matei alguns heróis desapercebidos com essa carroça atacando eles pelas costas, então ela causa um dano de penetração de armadura ótimo. Porém, ela também é um papel. Não costumo trazer mais, porque eu acho que tem coisa melhor. Com monstros, nós temos os Furries do Caos, que você já conhece, nós temos os Screamers, que eles fazem o papel que faziam os Doom Knights antigamente, de ter um bonuzinho bom contra coisas grandes no ar. Honestamente, nunca fiz eles se pagar, porque o inimigo simplesmente foge para trás da linha, atira nelas, eles morrem. O especial deles dá um guspezinho que não causa dano quase que nenhum, a não ser em coisas sem nenhuma armadura, então ela é meio que inútil. Eu não costumo mais trazer essa unidade. As Spawn of Tzeentch. Tzeentch tem as melhores Chaos Spawn do jogo e elas tiram a armadura inimiga, sinergizando com os ataques teus que não tem boa penetração de armadura. Então daria para trazer uma se tu quiser, mas
toda vez que eu trouxe elas, elas morreram sem pagar o valor. O valor delas é 1.000 e 1.200 na especial. Difícil fazer se pagar. O Cockatrice, ele faz o quê? Ele lentifica um inimigo e conforme o tempo vai passando, o inimigo vai ficando mais e mais e mais lento. Então tu poderia trazer esse bicho e 2 desse, petrificar o inimigo e rushar ele no ar com 3 criaturas e matar ele no ar. Então, o cara tem tipo um Malakith num dragão. Petrifica ele, se ele não perceber quando ele estiver quase parando, tu mata ele. Então daria pra fazer isso como uma armadilha, pro cara não fugir pra trás da linha. Porém, ele é uma criatura cara, e a vantagem dele, que eu gostei bastante, é que ele tem envenenamento. Zint quase não tem nada que envenena, então tu poderia trazer esse bicho pra dar um boost extra no teu exército, com esse debuff no inimigo. Então, boa penetração de armadura, veneninho, só que ele, apesar de ser um monstro de mano a mano, ele morre, cara, no mano a mano facilmente. Então, tudo de Zint morre no mano a mano facilmente. Os War Shrine of Zint, eles dão mais dano de magia. Então, a única vantagem que eu consigo imaginar botar um desse é botar, tipo... Como é que é o nome? O teu maguinho de metal do lado do War Shrine, e quando tipo tu quiser usar uma magia, tu sempre usa perto do War Shrine, aí ele vai ficando mais forte e o teu mago vai causar mais dano. Não costumo trazer, a vantagem também é que ele melhora a liderança das unidades ao redor, e por tuas unidades ser demoníaca, elas têm baixa liderança e elas desaparecem. Então tu poderia dizer, cara, isso aqui é bom para sinergizar com essas unidades de baixa liderança. Sim, poderia, mas eu não costumo trazer porque 1.300 para mais 10 de liderança é caro. Os Lords of Change. Os Lords of Change são muito bons. Eu fiz uma build trazendo os dois, o normal e o especial. A diferença é que o especial tem os status melhorados e o mesmo HP, né? O HP é igual, só que ele tem 90 de armadura, então esse cara aqui é mais resistente. E o legal é que eles têm algumas magias que nascem com eles. Honesto, se eu fosse fazer um balanceamento, eu botaria eles com 2 magias cada um, ou tipo uma delas com 2 e a outra com uma, sabe? Porque do jeito que tá agora, eles estão meio caros e nenhuma que eu só consegui fazer eles chegar no próprio valor. Eu nunca consegui fazer eles passar do valor deles. Então o Zint foi bem balanceado, cara. E as bestas do Vortex? A besta do Vortex, ela é muito boa. Ela causa essa desorientação aqui que enfraquece o inimigo. E ela tem umas habilidades extra, incluindo causar dano em área a tudo que está ao redor. Então, eu quero usar infantaria para matar esse monstrão. Não dá certo. Ele vai matar a tua infantaria, causando dano em área igual um Mortis Engine. E tudo que está ao redor delas ganha mais ataque. Então aquelas tuas unidadezinhas com ataque ridículo vão ter mais ataque, permitindo que tudo que está próximo dela cause mais dano. Eu gosto dessa criatura, porém ela é extremamente frágil contra coisas que atiram. Lorde, ela tem 1.400 de barreira. Cara, isso some. Um tiro de qualquer unidade de longa distância deleta essa tua unidade monstruosa. Ela tem 15% de resistência à magia, Lorde. Nada, isso aqui é nada. Ignora isso aqui. Mesma coisa que nada. Ele é muito grande, muito lento. E se alguma coisa tirar nele, ele morre. Quando que é bom trazer ele? Contra Khorne, contra vampiros e contra homens lagarto. Toda vez que eu trouxe esse bicho contra homens lagarto, ele se pagou muito. Então homens lagarto também sempre traga uma criatura do Vortex. Nunca contra o Império, nunca contra os anões e principalmente nunca contra os anões do caos. E agora, os monstros de longa distância. Esse aqui, o Flamers of Zint, é uma versão piorada dos Changebringers. Se é pra trazer alguma coisa, traz o Changebringer então. Eu não gosto muito delas. Eles no mano a mano têm ataque de penetração de armadura, Lorde, com 28 de ataque, cara. Não, por favor, não, só não. Os Exalted Flamers, esses aqui são bons, cara. Eles são mais baratos que a carruagem, tem mais munição que a carruagem e tem
o dobro quase, dobro seria 160, mas quase o dobro de alcance da carruagem. Então se tu quer trazer a melhor unidade de Zint, é esses caras aqui, pelo menos um dele em cada exército, porque eles conseguem deletar tudo que eles gospem, o dano dele é muito grande, porém, no mano a mano, ele também derrete tudo que é Zint, não sei se você já percebeu. Se alguma coisa encostar nele, ele morre. Mesmo as tuas unidades mais defensivas não conseguem matar o inimigo. Eles trocam no máximo elas por elas. Tu tem que usar ou lança-chama, ou magia, ou algum shenaniganzinho, tipo envenenamento aqui, lentificação, para ganhar a batalha, senão tu vai morrer. E o Soul Grinder de Zint eu nunca usei porque tu tem já unidades melhores a longa distância e eu acho ele meio caro pelo que ele faz. Então é uma unidade boa? Sim, é uma unidade boa, mas pra quê? Porque tem coisa já que faz. Se tu quer uma coisa de longa distância, traz um Flamer. Se tu quer um monstro mano a mano, traz uma besta do Vortex ou um Lord of Change. Então não achei um local para esse cara aqui nas minhas builds. Se você achou, por favor, me fale. Mas para mim, uma build boa de Zint e balanceada seria uma coisa assim, ó. Tipo, eu quero um herói que tem magia. Vou pegar, cadê? Vou pegar... Não, eu quero esse aqui. Um Lord of Change. Boto com a Lord Zint. Boto só isso aqui. Gleam Magic. Não precisa de nada disso. Fires of Change é inútil. Isso aqui é inútil. Isso aqui é bom. Deixa essas coisas. Dá pra summonar uma unidade de Furries. E agora a gente bota 4 desses pra tancar o dano pra nós. A gente vai botar 2 desse, o exaltado, pra recuperar mana. Nós vamos botar um herói exaltado pra voar e ajudar o nosso herói no disco de Zint. Nós vamos botar os Cavaleiros de Demolação, que são muito bons. Nós vamos botar um Flamer. E agora, a gente tá sem dinheiro. Droga, tira um desse. Não precisa de tudo isso. Vamos pegar mais um. Cadê? Uma besta do Vortex. Lamento, muito caro. Não deu. Falhou, droga. 2 desse. Pronto, seria uma coisa mais ou menos assim, uma build decente de Zint, uma coisa no mano a mano, uma coisa para queimar a infantaria, uma coisa para voar e apoiar o teu senhor cuspindo fogo e matando o inimigo, e eventualmente juntos eles iriam ganhar. Caso o inimigo tenha, tipo, alguma coisa diferente e tal, tu vai tirando unidades, tipo, por exemplo, contra os anões. Eu não traria uma besta dessa, eu teria que trazer números, né, pra cercar eles. Aí eu traria, em vez desses caras aqui, eu traria vários desses aqui. Por quê? Porque eles são chatos e contra os anões eu tenho que pensar que ele tem coisa de longa distância. Eu traria 2 carrocinhas. Tu não precisa de unidades contra coisas grandes contra os anões e nem um herói, porque eles não vão voar, né? E se eles voam, eles não vão te ajudar. Aí tu traz umas coisas assim. Tu vai fazendo a tua build conforme o que tu tá enfrentando. Tipo, essa aqui seria contra os anões, por exemplo. Mas como eu disse, tu tem que pensar no que tu quer. Anti-infantaria, coisa rápida, infantaria de choque, uma unidade que repleta a munição, esses aqui eu sempre trago pela habilidade de regenerar munição, cavaleirinhos para ter um flanco e lança-chamas para matar qualquer coisa e um herói que voa e fica longe do perigo. É isso que tu precisa com Zint. Lembre-se que teu herói tem que ter magia. Se tu não traz magia com Zint, aí desculpa, né, tá jogando o jogo errado. Tudo de bom e lembrem-se, mudança sempre é bom.